Bom dia a todos e a todas. Professor Tiago Jerônimo, aula de Sociologia para os terceiros anos. Hoje são 2 de outubro de 2020, uma sexta-feira. Lembrando que essa aula é a pedido de alguns alunos dos terceiros anos para poder organizar a questão da formatura, se eu não estiver enganado. Em consonância lá com a coordenação do ensino médio, a professora Cláudia, a gente decidiu não fazer aula ao vivo para facilitar essa organização e fazer a aula gravada e enviar para vocês. Então, essa aula sobre o capítulo 22, página 184, Direitos e Cidadania, para os terceiros anos, ok? Gente, antes de a gente começar esse capítulo, Direitos e Cidadania, eu queria só retomar o capítulo anterior, que foi uma aula ao vivo que a gente fez no dia 25/9, sobre o capítulo 21, que diz a indústria da cultura, segundo Adorno e Horkheim. Veja só, Adorno e Horkheim são dois teóricos, Theodor Adorno e Max Horkheim. São dois teóricos da escola de Frankfurt, ou da teoria crítica, ou também a gente pode falar sobre críticos dos meios de comunicação de massa. A escola de Frankfurt ela foi criada no início do século XX, na cidade de Frankfurt, na Alemanha, e tinha como objetivo fazer uma pesquisa, analisar os meios de comunicação de massa. Tanto Max Horkheim como Theodor Adorno vêm de um viés tanto kantiano, Immanuel Kant, certo? Como um viés marxista. Então eles vão fazer a crítica à indústria cultural. Indústria cultural é um termo forjado pela escola de Frankfurt, principalmente por Adorno, Theodor Adorno, que vai dizer que os meios de comunicação são, na verdade, uma indústria da cultura, uma indústria que vende cultura. E se ela vende, ela está querendo, o objetivo principal é o lucro, é a satisfação, é o lucro. Ele vende com o objetivo, primeiro, de homogeneizar esse produto, e quando você homogeneiza o produto, a qualidade ela cai, massificando, homogeneizando, e também, de alguma forma, de acordo com ele, alienando esse receptor da cultura, esse consumidor dessa cultura industrial, da realidade vivida. Então, a indústria cultural é um tema muito interessante para ser pesquisado, estudado, porque tem termos importantes, tem conceitos importantes que podem ajudar você, aluno do terceiro ano, a escrever também uma boa redação, certo? Eu vou me comprometer a enviar para vocês um link onde eu estou fazendo uma aula para um curso de redação aqui. O dono me pediu, o responsável me pediu, eu fiz a aula. Essa semana eu termino e vou enviar o link para vocês, que é uma aula completa, são quatro aulas, que fala sobre trabalho, natureza, o homem, fala sobre a incompletude do homem, fala sobre os desdobramentos da cultura, e chegamos à cultura industrializada, ou indústria cultural, que são as duas últimas aulas, certo? Então eu me comprometo a entregar esse link para vocês poderem estudar. Então, tá lá, capítulo 21, Indústria da Cultura, segundo Adorno e Horkheim, Max Horkheim, certo? Pois bem, agora sim vamos para o nosso capítulo de hoje, que é um novo bloco temático, que é Direitos e Cidadania, Participação Política, enfim, a gente vai chegar nesse tema posteriormente. A gente está bem adiantado, nós estamos no capítulo 22, se eu não estiver enganado são 26 capítulos, ou seja, faltam 4 aulas para a gente finalizar o nosso material. Finalizando o material, a gente parte para as revisões, certo? Então vamos lá, capítulo 22, Direitos e Cidadania. E aqui no primeiro, segundo, terceiro parágrafo diz assim: poder votar não é garantia de cidadania.
Assim como a cidadania não se resume ao exercício do votar. Nessa medida, então, pensar a especificidade do termo e perceber de que forma ele foi conformado ao longo da história, interessará para que se possa ter uma visão e perspectiva do fenômeno da cidadania. Veja, quando se fala cidadania, se fala de direitos. E o livro deixa bem claro aqui, poder votar não é garantia de cidadania. Nem cidadania se resume ao exercício do votar. Porque a gente sabe, no senso comum, né, no cotidiano, no frenético cotidiano, a gente associa cidadania ao direito de votar ou de se eleger, né, tanto faz. Então, é uma perspectiva distorcida da realidade. Não significa ter cidadania apenas o direito de votar. É muito mais amplo, é muito mais aberto, né? Ser cidadão pressupõe uma plataforma de direitos e uma plataforma de deveres que é expansivo, que ventila para todos os espaços. Então, a gente precisa entender e associar direitos, cidadania, liberdade, igualdade e democracia, ok? Então vamos lá. No livro ele diz assim, a cidadania ao longo da história. Então eu queria que você tivesse um exercício comigo aqui. Toda vez que você ler, ouvir e ver a palavra cidadania ou democracia, você vai se remontar à Grécia Antiga, aos primórdios da Grécia Antiga, século V, século VI. É lá que nasce, pela primeira vez, registrado na história da humanidade, a democracia. Do grego, demo quer dizer povo, cracia, governo, o governo do povo, certo? Então, por tabela, na esteira, né, também surge outros termos como a cidadania, como a política, como a participação. Um exemplo, política, por exemplo, vem de polis, né? Ou seja, a cidade, estado ou a polis era o centro, era a cidade, era então tudo convergia, onde era a efervescência daquele espaço geográfico. Então, polis quer dizer cidade, ou seja, política está associado ao exercício do direito na cidade, certo? Cidadão vem de cidade, aquele que frequenta, aquele que pode ir na cidade, na parte mais alta, que é na ágora, onde as pessoas se reúnem para discutir, para conversar, para propor. Então, é o espaço onde as pessoas vão dialogar, fazer política. Até porque, gente, isso é bem interessante, na Grécia Antiga não havia ainda o conceito de privacidade ou individualismo, porque a educação grega, a paideia, preparava o sujeito social para a vida política. Era inconcebível um sujeito ser preparado, socializado, educado para ser egoísta, para ser individualista. Não, isso nem passava pela cabeça. Era impossível se pensar isso. O homem que nasce é o homem público, é o homem que está na cidade, na rua, dialogando, conversando, propondo, preocupação coletiva. Não existia a ideia de privacidade na Grécia Antiga, de individualismo. Presta atenção. A palavra idiota, ela vem do grego. Idiota é aquele que se preocupa consigo mesmo. E o público, o homem que participa, que comunica, é o inverso do idiota. É aquele que está preocupado com a coletividade. É aquele que se preocupa com o grupo, com a polis, com o todo, com o coletivo. E aquele que se preocupa apenas consigo, que olha para dentro de si, para o seu próprio umbigo, é chamado de idiota. É aquele que não é público. É aquele que não se preocupa com a coletividade, que não tem um sentimento de pertencimento àquela coletividade. Só para deixar esse detalhe para vocês, certo? Então, falar de democracia, de direitos, de política na Grécia Antiga é um pouco curioso, porque se é lá que nasce o sistema democrático pela primeira vez na humanidade, também é lá também que nasce a cidadania. Detalhe,
na Grécia Antiga. Cidadão era aquele que era o homem grego nascido na Grécia. Todos os outros não eram considerados cidadãos. Por exemplo, o escravo, obviamente, o estrangeiro ou forasteiro, né? A mulher, a criança, não tinham o direito de propor, não tinham o direito de eleger um candidato. Então, na democracia grega, a gente diz que ela é restritiva. Restritiva. A democracia era para poucos, muito poucos, certo? Então vamos caminhando. A cidadania ao longo da história, Grécia, Roma, é do mesmo jeito, restritiva. Pouquíssimas pessoas tinham direito de exercer as suas liberdades, até porque na Roma antiga, a quantidade de escravos era 10 vezes maior do que a quantidade de gente livre. Então, o sistema econômico produtivo era escravagista. Então, muita gente não tinha o direito de votar, de exercer a sua cidadania. Ela se repete. Na Roma Antiga, se repete o que se viu na Grécia Antiga. Vamos lá? Passou a Idade Antiga, chegamos à Idade Média. E aí, professor, melhora? Não. As questões democráticas, as questões da cidadania ainda são um sonho a ser alcançado. 1000 anos de Idade Média e as pessoas não tinham acesso aos seus direitos, não tinham acesso à qualidade de vida, às liberdades. Quem dominava as moralidades, quem dominava os costumes, os hábitos, era a Igreja Católica durante 1000 anos da Idade Média, definindo o que era certo e o que era errado, estabelecendo dogmas, né, verdades absolutas. Então, existia uma perspectiva teológica, filosófica, que dizia que se você nasceu servo, você deveria morrer servo, porque era a vontade de Deus. E o servo vivia muito mal. O servo vivia na miserabilidade quase total, sendo maltratado, humilhado pelo seu senhor feudal, não tinha direitos políticos, não tinha direitos trabalhistas, não tinha direitos de liberdade. Ele vivia apenas para trabalhar e produzir riqueza para o seu senhor feudal, para o seu sucerano. Falando nisso, mais uma vez eu vou indicar essa série para vocês, gente. Se você não quiser assistir toda, não tem problema, assiste os três primeiros episódios. Eu vou repetir aqui. A série na Netflix se chama A Catedral do Mar. A Catedral do Mar. É um filme espanhol, aliás, se passa na Espanha, em Barcelona, do século XIV, ainda no sistema feudal, na transição do feudalismo ao capitalismo, e vai falar sobre esses pactos de sucerania e vassalagem, direitos e obrigações do servo e do senhor feudal, as violências que o servo sofria, as humilhações. Então é interessantíssimo para vocês assistir essa série, que é uma série histórica, é uma aula de história, é uma aula de filosofia, é uma aula de sociologia, vale a pena assistir, tá bom? Então, na Idade Média, 1000 anos da Idade Média, havia essa perspectiva teológica e filosófica que os teólogos da Idade Média vão ressignificar o pensamento de Aristóteles. Aristóteles, que diz o seguinte: Aristóteles diz que o universo é um cosmo ordenado, onde cada coisa deve estar no seu lugar. Cada coisa deve estar no seu lugar. E quem é que ordena esse cosmo? Para Aristóteles, o grego filósofo Aristóteles, é a natureza. Então, se alguma coisa é o que é porque a natureza definiu assim. Essa interpretação ela vai ser ressignificada por São Tomás de Aquino na Idade Média. Então ele vai dizer o seguinte: o cosmo é ordenado, o universo é ordenado. E quem é que ordena, quem determina esse cosmo? É a natureza? Não, agora é Deus. É o sagrado, é o sobrenatural. Então, se você nasce na condição de nobre, a sua obrigação é ser nobre, continuar sendo nobre, porque são os desígnios de Deus para a sua vida. Se você nasce na condição de servo, você não pode galgar uma posição maior, você não pode reivindicar uma posição melhor, você não pode levantar a cabeça e exigir algo melhor para a sua vida, porque na perspectiva filosófica, teológica, se você nasceu nessa condição, é porque Deus
permitiu assim, então é um dever seu ser assim e não exigir uma melhor qualidade de vida, certo? Então o servo, além da miserabilidade que ele vivia, material, ele precisava se conformar com essa questão filosófica e teológica também, certo? Então, o que vai sustentar durante 1000 anos as condições, as características da Idade Média vai ser essa perspectiva filosófica e teológica da organização e da harmonização do universo segundo a vontade de Deus, tá bom? Pois bem, eu vou ler só um trechinho aqui. Eu acho que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, a cidadania ao longo da história, e o livro diz assim para nós, preste atenção. O crescente sentimento de igualdade de direitos floresceu, pouco a pouco, com a constituição dos Estados nacionais, com a consolidação do sistema capitalista, por vezes com a legitimação da burguesia enquanto classe social. As revoluções forjadas entre os séculos 17 e 20 balizaram o amplo processo de mudança de significados da cidadania e do exercício desta. A mentalidade iluminista contribuiu para a conformação de novos significados para o termo cidadania, contrapondo-se ao direito divino da Idade Média. John Locke e Jean-Jacques Rousseau elaboraram argumentos filosóficos de que se serviram os diferentes grupos revolucionários que lhes seguiram. A plena liberdade reclamada por ambos contribuiu para a definição de uma agenda de direitos e deveres que deveria recair sobre o homem moderno e potencializar nova dinâmica para as relações sociais. Veja só. O crescente sentimento de igualdade de direitos floresce. E floresce quando? Quando é formado os Estados nacionais. Lembra, gente, que na Idade Média, até o século XIII, mais ou menos século XII, não havia um Estado forte, um Estado unido, chamado Estado moderno, ou Estado nacional. O que havia era uma Europa fragmentada em territórios. Cada território tinha o seu feudal, que tinha o seu poder e determinava o que deveria ser dentro do seu território. Quais são as leis que devem ser obedecidas, quais são os costumes e as taxas que devem ser pagas dentro do seu território. Então, a fragmentação política acompanha também a fragmentação territorial na Idade Média. Não havia um poder absoluto concentrado na mão de um monarca. Isso acontece na Idade Moderna, com o renascimento cultural, com o início do capitalismo e fim da Idade Média, do feudalismo. E a consolidação da burguesia como classe. As revoluções forjadas entre os séculos 17 e 20 balizaram o amplo processo de mudança de significado da cidadania e do seu exercício do poder. Veja, nós temos aí alguns movimentos e algumas revoluções que vão começar a dar luz, a jogar luz na questão da cidadania, da democracia, da participação política, de direitos e deveres. Que foi, primeiro, a Revolução Gloriosa, na metade do século XVII, na Inglaterra. Que revolução foi essa, professor? Tira o poder absoluto dos reis, entrega esse poder ao parlamento. Agora, a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, onde o poder do rei agora é simbólico. Quem manda, quem governa é o primeiro-ministro junto com seu parlamento, escolhido democraticamente pelo povo. Então veja, nós estamos falando da Inglaterra do início do século XVII, fez essa revolução. Ou seja, para os intelectuais, é uma revolução que entrega o poder político, uma parte do poder político, à burguesia que estava nascendo e precisava de um Estado juridicamente forte para poder comercializar os seus produtos e ter segurança jurídica para poder enriquecer, ok? Mais uma vez falando sobre essas revoluções. Logo depois da Revolução Gloriosa, temos
a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, em 1850, que também entrega o poder econômico à burguesia, ela que é empreendedora, ela que vai iniciar esse processo de abertura econômica e abertura dos direitos políticos, econômicos e sociais, ok? Segunda Revolução Industrial, 1850, explode lá na frente uma nova revolução, a Revolução Francesa, 1789, onde os resquícios que havia ainda da Idade Média, eles são sepultados, eles são destruídos e se inicia aí sim a história contemporânea, se inicia um novo caminho para as possibilidades da democracia, da cidadania, dos direitos, da participação política. E também, antes um pouquinho, tem os movimentos iluministas, reforma protestante, então revolução científica, tudo isso vai contribuir de alguma maneira para a consolidação da democracia / cidadania no mundo, tá bom? Claro que isso é bem lento, bem proporcional, mas aconteceu e ainda está acontecendo, né? A gente precisa entender que ser cidadão ou estar vivendo a democracia não pressupõe que você esteja numa zona de conforto. Pelo contrário, viver democracia é estar sempre de prontidão, sempre alerta, como diz os escoteiros, observando, analisando, sendo crítico, sendo construtivo e quando tem que ir no discurso, né, ficar monitorando as instituições, monitorando os nossos candidatos, monitorando nossos ministros, nossos vereadores. Isso é extremamente importante para consolidar o sistema democrático. Como o livro falou, votar não é sinônimo de cidadania. A cidadania é muito mais amplo, reverbera, tem desdobramentos em outros campos da vida econômica, social, política, ideológica. Então, ser cidadão, estar num ambiente democrático pressupõe uma zona de conforto, pressupõe exercício, esforço, vigilância, transparência, análise, porque é difícil viver em democracia, porque a gente vive na diversidade, cada um tem um pensamento diferente, e é bom que tenha pensamentos diferentes, ideológicos, filosóficos, religiosos, morais, isso é bom, mas para poder harmonizar isso é muito complexo, é muito difícil, né? Viver democraticamente é você viver ao lado de uma pessoa que pensa diferente de você, politicamente, que adora um Deus diferente de você, que tem princípios morais diferentes de você. E mesmo assim você tem que dar espaço para essa pessoa conviver, viver e se expressar. Por isso que é tão difícil viver em democracia, porque a gente precisa se colocar no lugar do outro, é a empatia, é não ser etnocêntrico, é respeitar o diferente, certo? Veja que a gente está falando de democracia aqui, cidadania e a expansão que é isso, né? É muito difícil falar sobre esse tema em uma aula, mas eu estou colocando aqui para vocês as chaves que vão abrir esse castelo, né? Que é a questão da cidadania e da democracia no mundo e no Brasil, ok? Pois bem, falado sobre as revoluções, aí tem aqui, cidadania e direitos segundo Marshall. Marshall é Thomas Marshall, um sociólogo britânico. Ele morre em 1981, deu grandes contribuições para a questão da cidadania e democracia. E ele vai eleger, cronologicamente, 3 direitos. O direito civil, direito político e, mais na frente, o direito social. Para ele, o direito civil é o primeiro direito que nasce com a Revolução Gloriosa. Lembra? Lá na Inglaterra, é o direito de se expressar, é o direito de ter uma religião, é o direito de ir e vir, direito civil. Civil, a palavra civil quer dizer cidadão, ou seja, é o direito do cidadão de ir e vir, de se expressar, de ter uma religião, de professar essa religião, e vem com a Revolução Gloriosa. Logo depois, nasce o direito político. Nasce quando, professor? Com a Revolução Francesa, 1789. As pessoas agora são iguais perante a lei, têm liberdade para votar, para criticar. Então a Revolução Francesa vai ser um marco divisor, vai ser um divisor de águas dentro do pensamento político. Agora não existe um rei com poder absoluto, abençoado por Deus. Agora as pessoas têm representatividade, precisam ser eleitas. Eu posso votar.
eu posso me eleger. Isso é um passo muito largo e muito importante dentro do direito político. Então vamos lá. Direito civil, direito político, direito social. Aqui, ó, o direito social, enfim, são aqueles relacionados ao princípio de garantia da assistência social, educacional necessária para a confirmação de uma sociedade tida como civilizada e engajada com a plena realização da moderna sociedade capitalista. Direito social forjada no século XX, vinculada à busca de bem-estar social e político. Então, o século XX, que é um século, já falei isso para vocês, o século XX é um século quente, quentíssimo, fatos históricos importantíssimos no século XX. Então, é no século XX, junto com os movimentos sociais, que nasce o direito social. É o direito ao bem-estar, à qualidade de vida, à educação, à assistência, à previdência. Tudo isso são direitos importantes para manter a vida orgânica, biológica de uma pessoa. E fora a vida intelectual, que é educação, entretenimento, cultura. Isso é um direito social importante. Saúde também, obviamente. Certo, gente? Então, caminhando aqui, vamos para agora... Brasil, governo autoritário no Brasil. Qual o destaque que eu faço aqui? Veja, em regra geral, nós temos no Brasil um país autoritário. Desde a sua fundação, que o Brasil é um país autoritário. Baseado em quê, professor? Vamos lá. Quais são as nossas raízes históricas e coloniais? O colonialismo, ou pacto colonial, o escravismo, o patriarcalismo / machismo, o classismo, o latifúndio, a monocultura e um viés extremamente religioso e conservador, para não dizer reacionário. Então, essas são as matrizes ideológicas, conceituais, que vão forjar o Brasil como país. Então, nós temos um legado autoritário ao longo da nossa história política do Brasil. Então, se a gente for analisar, vamos lá, temos aí o Brasil colônia, violento e autoritário. Temos os dois impérios, violento e autoritário, onde a maioria da população não sabia nem o que estava acontecendo. Nós temos aí a proclamação da República, que o povo não sabia o que estava acontecendo. Temos aí a República da Espada, temos aí a política café com leite, ou a República Velha. Depois temos um curto período democrático, que é depois de 45, Getúlio Vargas sai, entra em 54, ele morre, ele se suicida depois, né? Perdão, ele entra em 51, suicídio em 54, e de Vargas, 54 até 64, 10 anos, regime democrático, né? Sempre ali com os militares observando, monitorando, mas um regime democrático. 64 a 85, regime autoritário, regime ditatorial, regime político autoritário, cerceando as liberdades do cidadão. Os militares, junto com a parte da população civil, parte da Igreja Católica, parte dos meios de comunicação, parte dos intelectuais, legitimaram o golpe dado em 64 por João Goulart, que foi um presidente democraticamente eleito, e ele foi destituído do governo de forma violenta e assumiu os militares com o pretexto de espantar, de botar para fora do Brasil o perigo vermelho, que era o comunismo. Então, justificando isso, os atos institucionais, principalmente o ato institucional 5, que cesseou todos os direitos políticos, e o regime ainda institucionalizou a prática de tortura e censura como política de Estado. Vou repetir. O regime militar no Brasil ainda institucionalizou, legitimou a prática de tortura e censura como política de Estado. Então, o Estado brasileiro, ele sempre foi autoritário e violento. Isso aqui é a história que está contando, não é professor Tiago, não. É a historinha que está contando aqui do livro, certo?
Por meio dos atos institucionais e da Constituição de 67, que respaldava o Estado, teve início o golpe de Estado, que depois do presidente democraticamente eleito João Goulart. Ok? Então essa é o detalhe desse capítulo, beleza? Agora sim, eu vou dar umas dicas para vocês de música que fala sobre esse período tortuoso no Brasil. 3 músicas, anotem aí, por favor. A primeira música é de Gonzaguinha, Comportamento Geral. O nome da música, Comportamento Geral, de Gonzaguinha. Notou aí? Beleza. A segunda música é Até Quando? Até Quando? Gabriel o Pensador. Até Quando? Gabriel o Pensador. Anotou? Terceira e última música, Toda Forma de Poder. Toda Forma de Poder. De quem é, professor? Engenheiros do Havaí. Se eu não tiver esquecido mais nenhuma. Cadê, meu Deus? Eu acho que é essa. É, pronto. E tem uma de Zé Ramalho que eu tô esquecido agora, que ele canta. Não lembro. Pois é, essas 3 já dá suficiente para você fazer uma reflexão, tá bom? Leiam, façam a atividade desse capítulo e na próxima aula, que vai ser ao vivo, Cidadania e Direitos Humanos, capítulo 23, beleza? Fiquem na paz, tudo de bom. Qualquer dúvida eu vou estar no privado, tá bom, gente? Abraço, beijo, morrendo de saudade de vocês.